a conclusão na próxima mensagem. Primeiro vamos ler. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração, vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós pedimos a ajuda do Espírito Santo nesse momento da exposição da sua palavra, que é poderosa para salvar. Então pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a entender e que sejamos verdadeiramente edificados pela compreensão e entendimento, os nossos olhos sejam iluminados para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém, gente. Deus é bom. Bom, como eu disse, a gente está seguindo a sequência de mensagens em Tessalonicenses. Essa é a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, igreja fundada por ele, em suas viagens missionárias, saindo aí por Filipos, Tessalônica, Bereia, e em todas as viagens e cidades que Paulo chegava, ele acabava estabelecendo uma igreja. Depois de 3 sábados pregando para essa igreja, Paulo enviou Timóteo de volta à cidade, porque saiu de lá fugido, em poucos dias de fundar a igreja, deixou muita coisa para ser ensinada na igreja. E deixou saudade. Os irmãos estavam com saudade de Paulo, Paulo com saudade dos irmãos. Enviou Timóteo, Timóteo trouxe notícias dos irmãos, e baseado nessas notícias, Paulo escreve essas cartas para a igreja de Tessalônica. Queria que ela fosse lida diante de todos os irmãos lá em Tessalônica, para que todos soubessem as orientações que Paulo tinha para dar, inspirado pelo Espírito Santo. E após escrever a primeira carta, por volta do ano 50, Paulo voltou a escrever, porque a primeira carta, irmãos, deixou
algumas reações nos irmãos e também alguns falsos ensinos cercava a igreja de Tessalônica, né? Havia rumores de que diziam que Jesus Cristo já havia voltado, entende? Também, porque um dos assuntos tratados por Paulo é sobre a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda, a volta, o dia do Senhor Jesus. E aí Paulo descobre, não, olha, tem pessoas dizendo que ele já voltou, ou tem pessoas dizendo que ele vai voltar logo, porque Paulo disse isso, lembra? Paulo tratou que Jesus voltaria como ladrão, ele tratou sobre isso na carta anterior, que os filipenses aguardassem, porque esse dia estava próximo. Aí eles diziam assim, então se está próximo dele voltar, então o que eu vou fazer? Eu não preciso então trabalhar, por exemplo. Porque foi uma das orientações que Paulo deu na primeira carta. Vocês trabalhem, façam como nós, que trabalhamos e nos sustentamos com o trabalho de nossas mãos. Então vocês trabalhem. Vivam uma vida digna aí de um crente, né? Então eles disseram assim, mas se Jesus vai voltar, você diz isso, então preste atenção. Havia uma distorção da própria carta de Paulo. Porque Paulo disse assim, Jesus está voltando. O que é que eles disseram? Se ele está voltando, para que eu vou trabalhar? Parecia que tinha lógica, né? Então Paulo voltou a tratar sobre a vinda de Jesus Cristo, ensinando novamente para aquela igreja como deveria ser entendido e vivido essa realidade. Por isso que no capítulo seguinte, capítulo 3, Paulo vai dizer para eles, olha, se vocês não querem trabalhar, eu já disse que tinha, se não quer trabalhar, então vocês não comam. Entendeu? Os irmãos estavam distorcendo aquilo que Paulo tinha dito, e não só isso, eles estavam também dando crédito a outros ensinos que não os ensinos inspirados, apostólicos, entendeu? Das cartas escritas por Paulo. Você vai perceber que uma das razões que Paulo volta a falar da vinda do Senhor Jesus é porque eles estavam perturbados, tinham tirado da mente de vocês, por isso que ele diz assim, não vos demovais da vossa mente sobre esse assunto, como eu já ensinei para vocês. Porque eles tinham influência de pessoas que se diziam espirituais e pregavam engano, eles tinham pregadores que pregavam enganos, e eles tinham cartas que diziam ser de Paulo. Então, olha, por meio de espírito, pregação e cartas, eles eram enganados. Não parece os nossos dias de hoje? A pregação de hoje é enganosa, que não é inspirada, que não é bíblica, enganando. Então, eles tinham isso. Paulo diz assim, não se engane com isso. Não se perca com isso. É isso que Paulo vai tratar. E então, ele diz, deixa eu dizer para você mais um pouco do que vai acontecer com a vinda do Senhor Jesus. Ou quando será, ou como será, melhor dizendo. Ele vai dizer assim, olha, ele não vai vir sem antes acontecerem duas coisas. A primeira, a grande apostasia. A segunda, será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Vocês estão dizendo que uns diziam que ele já veio, outros diziam ele está perto de vir. Aí ficavam todos agitados, perturbados e com dificuldade doutrinária. Então Paulo diz assim, é o seguinte, gente, olha, ele não veio, ele vai vir. Antes dele vir, vai acontecer duas coisas aí. Então Paulo vai dizer o que vai acontecer, explicar o que vai acontecer, que é a apostasia e a manifestação do anticristo, do homem da iniquidade. Como será? Será com poder, o próprio Satanás agindo, ele vai operar milagres, ele vai ostentar, querer sentar, ser cultuado, querer sentar no lugar de Deus, ele vai trazer, descrever esse tempo de
escatológico, né? Que aponta para a volta do Senhor Jesus e o fim. Paulo vai ensinar isso aqui. Paulo conclui fazendo a saudação e oração a Deus de agradecimento por Deus ter escolhido e amado um povo e separado um povo para o Senhor. Então esse é o resumo do capítulo. Quero voltar aí ao capítulo com vocês para vocês observarem esses pontos que Paulo ensinou aí, tá, gente? Versículo 1, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então veja que Paulo está tratando aquilo que eles estavam perturbados por causa de falsos ensinos. E que não vos demovais da vossa mente. Paulo está dizendo assim, gente, eu não já ensinei sobre isso. Por que você está permitindo que isso seja tirado da mente de vocês? Não deixe ser removido da mente de vocês essas verdades. Não esqueça que essas verdades são removidas por espíritos demoníacos, pregação enganosa, cartas que não são inspiradas, livros que não é inspirado. Versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Se é removido de nossa mente, irmãos, vai haver perturbação. Paulo diz, não vos perturbes, quer por, observe, 3 coisas, Espírito, palavra e epístola. Esses eram os 3 elementos usados para enganar. Espírito, palavra e carta. Ele diz, como se procedesse de nós. Paulo está dizendo, não vem de nós. Essas infiltrações, elas vêm e não são inspiradas, não vêm de Deus. Então não se engane, não dê credibilidade àquilo que não é inspirado, entende? Quantas pessoas, irmãos, têm acesso a falsos ensinos e elas se perturbam, começam a se perturbar. Elas vão na internet aí vê uma mulher que disse que foi no inferno, não sei quantas vezes, e viu aquele crente que estava lá e que pregou para ela no inferno, pregou na cadeia e acredita nisso, e acredita naquilo. Isso é um absurdo. E a pessoa fica perturbada, tirou da mente dela o que é a verdade, por causa de um vídeo que é famoso, que não sei quantas mil pessoas escutam. Pelo amor de Deus, Paulo diz, não se perturbe com essa tranqueira, que essa tranqueira não vem de nós. É cada absurdo, espero que você não tenha contato com isso, não. É você ver falsos pregadores, usado pelo espírito de demônio, falando besteira, heresias, perturbando as pessoas. Deus me mostra, assim diz o Senhor, fulano não sei de quê, não sei das quantas, amarrou a boca do sapo, botou a foto não sei quem, lá no seu quintal, por isso sua vida está desmantelada. Essas coisas que você vê. Isso perturba. Paulo diz, para com isso. Espírito, palavra e epístola. Ou então, livros. Quantos livros, irmãos, o ensino errado, que ao invés de trazer paz com Deus, conhecimento de Deus, trazem ensino de homens que acaba não contribuindo com nada. Existem vários livros escritos por homens que se diz de Deus, que tira Jesus do centro. Que Jesus não é o centro, que Jesus não é suficiente. É necessário Jesus e mais alguma coisa. E que se diz igreja, não é, gente? Não, porque o líder da igreja teve uma visão, um sonho e uma revelação. São cartas, são palavras, são pregação. Olha, veja, ele está falando, vocês estão esquecendo da mente de vocês o que foi ensinado, qual é a verdade. E sabe como é que eles vêm? Eles vêm por Espírito,
por palavra ou por carta. Palavra, pregação, que não é a verdade, que não é inspirada. Paulo disse que o que está acontecendo lá é isso. E nos dias de hoje é só o que a gente vê. Então, gente, a palavra inspirada, esses 66 livros aqui, ele é suficiente. Não preciso acrescentar alguma coisa aqui. Não preciso. Nós não precisamos acrescentar absolutamente nada aqui. Isso aqui é suficiente. Versículo 3. Ninguém, olha a linguagem, ninguém, de nenhum modo, olha a linguagem. Ninguém, de nenhum modo vos engane. Note que a advertência é: não seja enganado. Para ser enganado, alguém tem que vir com alguma armadilha. Alguém tem que vir com alguma armadilha para enganar. Alguma coisa a mais. E aqui, no caso, espírito, palavra e pregação. Ou carta, desculpa, né? Versículo 3. Porque isto não acontecerá acerca da vinda de Jesus, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pronto. Paulo diz assim: não, gente, fique tranquilo. Você sabe quando ele vai voltar? Ele não voltou, nem voltou, e ele vai voltar quando a apostasia chegar e o filho da iniquidade for revelado. Ah, esse é o cabo. E a apostasia? Apostasia, gente, o que é apostasia? Né? Tem uma confusão nesse sentido de apostasia, que a pessoa não compreende, né? É como se entende muito assim: a pessoa é crente durante 10 anos, deixou de ser crente e o nome disso é apostasia. Não é só isso. Não é isso, na verdade. Apostasia, isso dá uma ideia de que a pessoa é crente e deixa de ser crente, é salvo e deixa de ser salvo. Se você entender que a apostasia é isso apenas. Entendeu? Não é. Apostasia não é a pessoa ela é crente, deixou de ser crente. Um crente não deixa de ser crente, gente. Entende? Uma pessoa salva não perde sua salvação. Ele vai me explicar para a gente aqui que essa apostasia é um abandono ao amor pela verdade. Entendeu? É um abandono ao amor pela verdade. Você se apostatar da verdade, da palavra, se afastar dela, entendeu? Não dá a devida credibilidade a ela. Claro, e o contexto aqui é um contexto de muita perseguição. Por causa de perseguição, você se esfria. E um número de muita gente, abandona. Então, quando isso acontecer e quando o homem da iniquidade for revelado, irmãos, o filho da perdição, ele fala do anticristo, né? Esse homem da iniquidade, e ele vai descrever sobre esse homem, como será, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Isso é a descrição da manifestação do homem da iniquidade. Ele se levanta contra tudo o que se chama Deus. Ele persegue, odeia tudo aquilo que se chama Deus. Começa a descrever. Ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa é a descrição do homem da iniquidade, o filho da perdição. Que depois dele ser revelado, Jesus então vai voltar. E vai voltar exatamente para destruí-lo definitivamente. Entende? Versículo 5. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos
estas coisas? Paulo pergunta porque Paulo já dizia, havia dito isso à igreja, tanto pela carta anterior, como quando estava presencialmente com eles. Paulo já havia tocado nesse assunto. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que Paulo nos ensina aqui? Há um tempo de Deus, Kairos de Deus, entende? Há um tempo que isso vai acontecer, e só vai acontecer quando aquele que o detém permitir. É sobre soberania de Deus, é o tempo de Deus, vai acontecer no tempo de Deus, somente. Há um tempo preparado para isso. Com efeito, ele vai dizer para a gente aqui, que esse ministério, né, desse homem da iniquidade, ele já opera. Ou seja, ele não foi revelado, não houve a manifestação dessa pessoa, desse homem, desse tempo, porque há um que o detém. Mas olha o que ele diz: com efeito, o ministério da iniquidade já opera. É por isso que você, de vez em quando, quer apontar quem é. É o Papa, é Lula, é o Nine, desculpa, é o Nine. Esse cara só pode ser o homem da iniquidade. E começa. Ah, é Putin. Entende? A gente fica apontando. Por quê? Que a gente, de vez em quando, quer dizer quem é e que chegou o tempo. Porque ele já opera, entende? Mas não chegou o dia. Não chegou o tempo. É anticristos, entende? É o homem da iniquidade, o filho da perdição, no meu entendimento, se chama Satanás. Ele em pessoa. Mas daqui para lá, quando ele for solto para gerar uma grande tribulação, e pela grande tribulação a apostasia, ela vem na grande tribulação. Então, quando ele for solto, que vai gerar tudo isso, uma grande perseguição a tudo que se chama Deus, até ele chegar, aí tem mensageiros. Tem mensageiros, entendeu? Até ele chegar. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Se você for estudar, existem várias linhas, várias opiniões sobre quem é o que detém. Há um consenso no meio reformado, gente, que o que o detém é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo. Muitos dizem muita coisa. É a lei, é do Império Romano, que o detinha, mas não é. Na verdade, eu acredito ser mesmo o próprio Deus, porque tem o tempo. Não é? O tempo de Deus. Você observa que há aqui uma soberania de Deus e que quem o detém de fato é o próprio Espírito Santo. Então será, de fato, revelado o iníquo. Então, de fato, será revelado o iníquo, a quem, louvado seja Deus, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. Então, ele está falando do tempo da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai vir. Quando é que ele vai vir? Quando a tribulação estiver grande, gerada pelo anticristo, e que houver uma grande apostasia, está todo mundo abandonando, está todo mundo se esfriando. A Bíblia diz que o amor se esfriará. Entendeu? Está todo mundo largando. Pronto, pode ser que esteja chegando o grande dia do nosso Senhor Jesus voltar.
Por isso que, de fato, quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, a gente, rapaz, está chegando. Está chegando, porque o que tem de gente mal e gente abandonando, se esfriando, logo a gente já fica assim, está chegando o dia, né? E está todo mundo abandonando, o pecado está aumentando, e a tribulação está chegando, a perseguição está chegando. Só que, irmãos, vamos ficar firme. Não esqueça do que foi dito na primeira epístola. Fé, amor e esperança, forte esperança. Vamos ficar na fé, vamos ficar no amor que Deus tem por nós e numa firme esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração. Versículo 9, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha os sinais. Com todo o poder, sinais, prodígios da mentira. Mentira, irmãos, é do diabo, irmãos. Ele é o pai da mentira, lembra disso? A Bíblia diz, olha, quem mentia, não minta mais. É a mentira. Com todo engano, sinais, poder, prodígios da mentira. Entende? Ele é o pai da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem. Todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eu quero dizer para você que diante de homem de iniquidade, o anticristo, diante da apostasia, o que você precisa é acolher a verdade, é amor pela verdade. Porque, escuta, gente, você não é salvo sem a verdade. O que acontecerá? Por que acontecerá? Vamos lá. O que vai acontecer? Uma apostasia, um abandono à verdade. Porque não se apegaram à verdade. Eu entendo hoje que eu preciso me apegar à verdade para lidar com esse tempo difícil que há de vir e que já vivemos, não é? Seus começos, mas que vai apertar e que eu e você pode estar aqui para viver esses dias. Então, perceba que ele diz, olha, o amor à verdade salva. O amor à verdade salva você de quê? Da iniquidade, da apostasia, de ser enganado por esse homem da iniquidade, por ser enganado por ele. Então eu quero dizer para você, gente, a principal aplicação que nós temos para fazer diante desse texto é: tenha amor à verdade. Pastor, eu entendi, tem que ter amor à verdade. O que é a verdade? É bom de ser dito. A verdade é a palavra, meu irmão. A verdade é Jesus. Não esqueça, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade. Eu sou a verdade, é apego a Jesus. E não tem como você desassociar Jesus, verdade, de palavra. Não há nada, lugar nenhum no mundo. Vê se você consegue entender isso aqui. Você não pensar que é apenas um chavão ou um convite para despertar você a ser mais ouvinte. Não é isso não, mas escuta, não existe lugar nenhum no mundo, melhor lugar de você estar no mundo a não ser onde você está agora. Por quê? Porque é a boa verdade que salva. E a verdade é as escrituras. Eu comprovo para você que não é um convite ou uma tentativa de convencê-lo a melhorar nesse sentido de sentar e ouvir e encher a igreja. Não é isso. Porque se você tem amor à verdade, e a verdade é a palavra, Jesus Cristo disse assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Entende? Você é santificado pela verdade que é a palavra de Deus. Versículo 11. É por este motivo, pois, que
Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Você sabia que tem pessoas que dão crédito à mentira? E ela se perde com isso? Se perde. Ela dá crédito à mentira. Porque Deus enviou o espírito de erro. Por que Deus enviou? Porque abandonou a verdade. É assim, abandona a verdade, espírito de erro e engano, dando crédito à mentira. Por que você acha, gente, que aonde há falso profeta, por que você acha que onde há falsa pregação, há uma multidão de gente? Crédito à mentira. Por que dá crédito à mentira? Porque abandonaram a verdade. Por quê? Porque Deus empurra um espírito de erro para dar crédito. Ah, é? Você gosta deles? Então tá bom, pega o espírito de erro em você. Pegue, dê credibilidade à mentira aí. E a pessoa fala mentira, mentira, e a pessoa... Meu amigo, a gente fica comparando essas loucuras que a gente vê aí, de falsa profecia nas mídias sociais, né? As pessoas falando heresias, sem nem descrever aquele tipo de loucura. E a multidão de gente curtindo, compartilhando, assistindo, como se estivesse comendo uma boa comida. Dá crédito à mentira. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Você não dá crédito à verdade, então pega o espírito de erro. Pega o falso profeta para você ouvir e dá crédito à mentira. Pegue, tome, pegue. É Deus que dá. É Deus que dá seguidores a falso profeta. É Deus que fecha os ouvidos. É Deus que cega. Toma, você não quer? Então pegue aí. São feitos um para o outro. Versículo 12. A fim de serem julgados, porque não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Você já pensou? A gente vive uma vida de engano, de mentira, e ainda se deleita, fica feliz dentro de uma vida de engano, de mentira. Se deleitam. Não dão crédito à verdade. Então, não quer saber da verdade, não. Quer saber de ficar aqui, mentindo e me alegrando. Se deleita, se deleita. Por que se deleita? Porque tem parte com capeta, né? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. E Paulo muda, né? Você percebe? Paulo está falando com um público e de repente ele muda para outro público. Ele está falando até aqui do iníquo, o homem da perdição, o que vai acontecer, quem dá crédito a ele, o que vai acontecer com o que dá, por que eles dão. Agora ele diz assim, vocês, igreja, é diferente. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados, pelo Senhor. E Paulo logo diz por quê. Olha como é diferente. Olha como é diferente. Olha só como é diferente. Preste atenção. Dá graças a Deus, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Escolheu por quê? Para quê? Lembra quando Jesus disse assim, olha, quando ele vier, o diabo, chegar esse dia, se possível, ele enganará os próprios? Vai enganar? Os próprios eleitos? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Paulo está dizendo assim, olha,
Quando ele voltar, ou quando ele chegar, Jesus chegar, ou chegar o dia da iniquidade, a sequência é essa. Primeiro, a apostasia antes. Vocês estão escolhidos desde o princípio para a salvação. Deixa eu perguntar aqui, você crê que foi escolhido para a salvação? Hã? Você crê? Paulo está dizendo que tem um povo aqui que Deus escolheu para a salvação. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Era para a gente ter feito em duas mensagens esse capítulo. Esse aqui é muito poderoso. Paulo fala, irmãos, da escolha de Deus para a salvação. E logo ele diz assim, sabe, vocês que foram escolhidos, vocês foram escolhidos desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Não é pelas suas obras. Deus escolhe a pessoa e santifica a pessoa pelo Espírito Santo. Deus é quem faz a obra. Deus é quem opera o milagre da regeneração. Pela fé na verdade, ou seja, os eleitos de Deus, eles são santificados pelo Espírito, não é uma obra humana, nem interna nem externa, não é pela santificação do Espírito. O Espírito santifica os eleitos. E é pela fé na verdade, ou seja, o eleito ama a verdade, é apegado à verdade. Deus dá fé ao eleito, o eleito é apegado à verdade, ele não abandona a verdade. Para o que também vos chamou. Paulo está dizendo assim, falando novamente como que funciona, né? A regeneração, a santificação na vida dos eleitos. Os eleitos é assim que funciona. Deus santifica pelo Espírito, dá fé a eles pela verdade. Deus os chama mediante o nosso evangelho, a pregação do evangelho. Olha, a pregação do evangelho chama pessoas. Se você é eleito, que me ouve, quando você ouve o evangelho, você é chamado, você é atraído. O evangelho chama a sua atenção. O evangelho fala com você. Tem líderes da igreja que eles ficam tentando fazer alguma coisa para encher a igreja e para chamar pessoas para a igreja. Ô líder, pastor, deixa eu escutar um negócio a você, irmãos. Quem chama é o evangelho. Quem chama é o evangelho. Não é o lugar onde a igreja está. Não é a qualidade da igreja. É o evangelho. Quando o evangelho é pregado para mim e para você, ele chama. Sabe por que eu vou para aquela igreja? Se perguntarem para você, né? Por que você faz parte daquela igreja ali? Rapaz, é o que se prega lá. Por que você vai para tal igreja? É porque lá é pregado alguma coisa que tem poder. Por que você veio aqui? Se perguntar, você sabe por que eu fui lá? É porque tem um negócio que prega lá, rapaz, que me puxa, me chama. Me chama, o negócio me chama, é isso. Se não for isso, tá errado. Me chama, o que pega lá me chama, mexe comigo. Você lembra, Wanderson? Que Deus disse, Paulo disse assim, o evangelho é o poder de Deus, o dunamis de Deus para a salvação. Jesus Cristo pregando o evangelho aos 2 discípulos a caminho de Emaús, ardia dentro deles. É a pregação do evangelho. Se você pregar apenas o evangelho, se você ouvir apenas o evangelho, você é chamado das trevas para a luz, da morte para a vida. O evangelho somente, perceba, que nos chamou, para o que também vos chamou, mediante o evangelho. Para quê? Para que, se você obedecer, você vá à glória. Vê se está assim aí. Está aqui na sua frente. Para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo então está dizendo no meio dessa dificuldade toda, da grande tribulação que haverá por causa do homem da iniquidade, e haverá uma apostasia, Paulo está dizendo, gente, você foi chamado, escolhido, santificado para a glória, ou seja, você não vai desistir. A apostasia não combina com você. A apostasia não tem nada a ver com você. Nada a ver. Você não é apóstata. Você é firme. Por que você é firme? Porque ele escolheu, amou, santificou, deu fé no Evangelho a você. Você tem fé pelo Evangelho. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, claro, né, gente? Depois de tudo isso, de dizer que Deus fez tudo isso por você, Paulo então diz assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Permaneça firme. Permaneça firme. Como não permanecer firme? Se você foi, vamos lá, amado, eleito, santificado, eu quero fazer essa indagação a você. Como é que você não vai permanecer firme se você foi eleito por Deus, amado por Deus, santificado pelo Espírito, recebeu amor pela verdade? Como é que você vai? Assim, pois, ficai, pois, firmes. Permaneça. Mas por que está sendo dito isso? Porque o homem da iniquidade vai chegar. A apostasia já está batendo as portas. Você vai ser tentado a largar. Porque o sem vergonho, Satanás, operando sinais prodígios, vai chamar a sua atenção. Então Paulo diz assim, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola, nossa. Ou seja, se é de Paulo, se é de João, se é de Tiago, se é de Cristo, essas epístolas, pode arrochar, pode ouvir, pode dar credibilidade. Agora essas outras aí, que estão trazendo perturbação, Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai, nos amou e nos deu, aí vem com a outra, eu fico assim radiante. Não sei você, mas eu fico assim, chega, menino, um refrigério. Quando eu escuto essas coisas, olha só o que eu escuto, olha. E nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Você tem eterna consolação e uma boa esperança. Pegou aí? Vamos agradecer ao nosso Deus, nosso tempo já ultrapassou. Quero agradecer ao Senhor pela exposição da palavra, pela edificação. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo, por tua palavra que esclarece, dá entendimento aos simples, sua palavra inspirada, inerrante, infalível. Nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos santificou no Espírito, o Senhor nos deu fé na verdade, nos chamou pelo seu Evangelho. Nós queremos apenas agradecer ao Senhor por isso. O Senhor nos preserve e nos firme, nos ajude. Ajuda, Senhor, a essa igreja a se alegrar apenas com o seu Evangelho, entender o seu Evangelho, se apegar, Senhor, a esse amor. No nome precioso de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.